Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do podcast Versos da Mente. Eu sou a Daniela e essa é a Tainara. Nós somos acadêmicas do primeiro período de Psicologia da Uniguaçu. Estamos aqui com a professora Arielle, que nós vamos entrevistar sobre a área social, mais voltada para adultos e idosos. Hoje nós vamos entrevistar a Arielle Carvalho Lara, que é professora aqui da Faculdade de Uniguaçu, do curso de Psicologia, e é psicóloga da área social e jurídica. Bom, primeiramente a gente queria agradecer, por ter aceitado o nosso convite, e eu acho que vai ser algo muito bom, porque você vai trazer experiências pra gente e a gente vai conseguir, sabe, de alguma forma se conectar com essa área, que talvez seja o que a gente vai querer seguir mais pra frente. Tá, então, oi, boa tarde meninas, boa tarde pessoal que está nos ouvindo. Eu sou a Arielle, assim como elas me apresentaram, e agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês sobre as áreas em que eu atuo. Espero poder colaborar. Para a gente começar, como nós podemos definir a psicologia social? Tá, a psicologia social é essa área da psicologia que procura olhar para o indivíduo em interação com toda essa coletividade de sociedade, de instituições, de ambientes, de território. Então, assim, é uma área da psicologia que não olha para o ser único e exclusivamente individual naquele contextinho. É a área da psicologia que olha para ele considerando tudo aquilo que o circunda de uma maneira que considere todos esses fatores para poder olhar para o sujeito. Se parar para pensar, a psicologia é isso mesmo. Nem sempre. Depende da abordagem da psicologia, não considera todos esses fatores que existem dentro da realidade. Então, do meu ponto de vista, a psicologia social é esse ramo da psicologia que considera toda essa diversidade que existe e, inclusive, é um ramo da psicologia que atravessa todas as outras áreas da psicologia. E qual seria a diferença da atuação da psicologia social e as outras áreas da psicologia? Então a gente tem aí, como eu disse antes, diversas áreas, certo? A psicologia social, gente, ela não é clínica, então ela não é individualizante, ela é coletiva. É sempre pensando nesse olhar, a partir do olhar coletivo, certo? Então, a diferença da psicologia social para alguma abordagem, como por exemplo, ou área de atuação, né? Como por exemplo a área clínica, a diferença é que lá no social você não vai chamar o indivíduo para dentro de uma salinha e vai tratar só da angústia dele e das questões apenas dele. Lá dentro da psicologia social você pode até atender o indivíduo isolado lá numa sala, mas você vai perguntar de todo o contexto e você vai tirar a sua bundinha do sofá ou da cadeira e vai descer a ladeirinha até a casa do sujeito, entende? Você vai fazer visita domiciliar, você vai bater lá na porta da escola e falar com o professor para entender mais como é que é a relação dessa família com essa criança, por exemplo. Como vocês falaram que vão abordar mais sobre o adulto, sobre o idoso. Como é que está esse idoso em plena quarta-feira às 15h35 da tarde? Vamos bater lá na casa e vamos ver se ele está sozinho, ele já almoçou, sabe? Isso a psicologia clínica, por exemplo, não vai fazer, entende? E quem busca a psicologia clínica? É o próprio sujeito que busca, né? Dentro da psicologia social, nem sempre é o próprio sujeito que vai lá fazer a busca. Muitas vezes ele é encaminhado pela rede de atendimento e, em último caso, é ele quem vai lá fazer a demanda, levantar a demanda, assim, né? Geralmente denunciando uma violação de direito, né? Chega lá no caso e peço um auxílio com alimento. Por quê? Porque eu não tenho meu alimento, ou seja, eu não tenho um direito que é básico. Por algum motivo eu estou sem alimento naquele momento, sabe? Isso é diferente, na clínica isso não vai acontecer, né? Já na psicologia jurídica, por exemplo, que é uma outra área que eu atuo, a demanda, a diferença dela, né, para a psicologia social é porque dentro da psicologia jurídica, o indivíduo vai ser acionado pela própria justiça, certo? Então, na área que eu atuo, eu faço perícias psicológicas, né? Então, avaliação psicológica para verificar alienação parental, para analisar um contexto familiar e devidos encaminhamentos para aplicar medidas de proteção para uma criança, adolescente. Então, essa demanda
não vai chegar pela rede, vai chegar pelo fórum. O fórum vai acionar esse perito e vai falar: ó, senhora perita lá, psicóloga, gostaria que você analisasse aqui se existe indícios de materialidade para dizer que tem alienação parental aqui. Ou para verificar se aqui realmente a criança está sofrendo, ou existe algum indício de que ela está sofrendo abuso, sabe? Então é essa a diferença da psicologia social para outras áreas da psicologia. Existem abordagens teóricas de clínica mesmo, né, de intervenção clínica na psicologia, que sim, também consideram esse ambiente, esse contexto em que o indivíduo está. Mas há essa diferença de que o psicólogo clínico não vai visitar a casa do seu paciente para saber como é que está. Porque quem busca o psicólogo clínico na clínica particular geralmente é a própria pessoa, então ela vai levar o que ela quiser para lá. É diferente do social nesse aspecto. Enfim, em determinadas áreas, várias áreas, tudo vai ter a sua particularidade, mas de base é isso, são essas as diferenças. E falando sobre rede pública e privada, você acha que a atuação do psicólogo tem alguma diferença nessas duas áreas? Boa pergunta. Eu acredito que sim. Às vezes violam algumas questões éticas para não perder o emprego, porque precisa garantir a sobrevivência dentro do capitalismo, certo? Então, às vezes, contrata dentro de uma empresa quem o diretor quer, e não porque você fez a avaliação adequada e chegou ao resultado de que aquela pessoa era mais apta para essa vaga, por exemplo. Precisou contratar, porque a chefia mandou contratar. Aí a gente entra sobre meritocracia. Sim, também, com certeza. Agora, se eu parar para pensar na psicologia dentro do serviço público, eu como servidora pública concursada, isso me dá uma certa vantagem, assim, é um pouco vantajoso para mim, para que eu possa atuar. Por quê? Porque eu só vou ser demitida, no caso exonerada, se eu fizer uma merda muito grande. Assim, se eu fizer algo muito, assim, não dá, sabe? Cometer um crime, fazer algo muito ruim mesmo no trabalho. Porque garantir a ética, garantir o direito das pessoas dentro do serviço que é público, não permite que a gestão, por mais que não goste dessa ideia, não permite que a gestão possa me exonerar, entende? Então, isso é uma garantia, de certa forma, né? Eu posso me pontuar, eu posso me impor, expor a minha opinião, pensar de outras formas com mais liberdade, porque dentro do serviço público, se eu fizer algo muito errado, entende? Já no privado, se eu não obedecer ao chefe tal como ele quer, a chance de eu perder o meu emprego é muito grande, porque o mercado está aí, a demanda é alta, né? A gente precisa trabalhar para produzir nosso dinheiro, nossa sobrevivência, nosso bem-estar. Então, eu acredito que existe sim diferença para atuar no serviço público e na rede privada. Agora, voltando um pouco naquela pergunta sobre a influência dos fatores sociais, você acredita que atualmente muito das demandas psicológicas que tem origem social nos problemas? Sim, claro que sim. Vamos pensar. Recentemente, eu vou trazer aqui situações, eu vou trocar nomes, eu vou trocar o gênero, né, o sexo da pessoa, eu vou trocar para não quebrar o sigilo, mas assim, recentemente eu realizei uma visita domiciliar. Antes disso, recentemente eu atendi um idoso, olhando um idoso, mas de idade tem 50 e poucos anos, não tem 60 ainda, né? Esse idoso falando que estava sem comer, que não tinha o que comer dentro de casa, que o Bolsa Família, né, não era suficiente para ele, que estava com fibromialgia, que estava com esporão no pé, muitas doenças de ossos, assim, artrose, osteoporose, enfim, uma tristeza, sabe? Uma nítida tristeza, sabe aquela pessoa que chega com a expressão corporal da tristeza? Mal tinha força para falar comigo lá no CRAS, por exemplo. Aí aquilo me chamou muito a atenção, e aí eu falei, bom, essa pessoa, esse idoso, né, falou que tinha um filho, que esse filho
está em investigação para transtorno do espectro autista, que ele tem fobia social, que não sai de dentro de casa para nada, que não vai nem na esquina se pedir, sem a companhia do idoso, né, que é o pai, enfim. Aí fui fazer a visita. Aí eu cheguei na visita domiciliar e encontrei uma família, né, um pai e um filho que residem numa casa de programa habitacional, política pública habitacional cedida, então uma casa cedida ali pelo município, em conjunto ali com parcerias. Encontrei um idoso extremamente entristecido, falante, né, falando bastante coisa. E aí, chegando um momento em que eu falei, então acho que agora a gente vai embora para não lhe atrapalhar, porque durante a fala ele dizia, não, porque eu não gosto de conversar, porque eu não quero conversar, porque eu odeio vizinho, porque eu não quero fazer amizade com ninguém, sabe? E aí eu falei, então, né, já tinha passado 40 minutos, né, da visita, o idoso estava falando por 40 minutos, né? E aí eu falei, tá na hora da gente ir, eu e a educadora social. E aí o idoso falou, não, eu quero conversar mais, eu gosto de conversar. Ou seja, uma pessoa que falou que não gostava, que não gosta de fazer contato com ninguém, com vizinho, com nada, estava ali e queria falar mais, certo? De repente eu peço, chama seu filho aqui pra gente conhecer. E aí eu vejo um filho quase transparente de branco, de pálido, assim. Eu nunca vi uma pessoa tão branca como aquela, sem ser uma pessoa albina. Era nítido que ele não era albino, né? Mas eu já vi pessoa albina bem diferente, no sentido de tudo ser branquinho, né? Até os cílios e tal. Mas não, era uma pessoa extremamente branca, sem essas partes, né, de cílio e tal, branca. Então, assim, parecia doente, sabe? Você olha para uma pessoa que parece que está doente, assim. Os braços meio desproporcionais ao tamanho da cabeça, uma cabeça um pouco maior, os braços um pouco mais curtos, assim, andando de uma forma diferente do que o comum. Aí ali eu descubro então que o caso do filho é mais complexo do que o que eu imaginava, sabe? É uma situação em que a gente tem um jovem de 22 anos que não consegue ir até a esquina sem a presença do pai e por consequência ele não sai de casa sequer para pegar sol. Ele é branco porque ele não sai de dentro de casa. Pensa você viver o tempo inteiro dentro de casa, sabe? E aí eu olho para ele, tento conversar com ele, ele responde algumas perguntas, mas nada muito aprofundado, assim. E você olha o sofrimento nele também, entende? Então, o que eu quero dizer contando essa situação? Quero dizer que sim, que o fator social implica para a tristeza, para a fragilização da saúde mental do ser humano. Porque a partir do momento que você, tem um teto para morar, mas esse teto precisa ter coisas dentro, você precisa comer, sabe? Você precisa ter higiene. Esse idoso trouxe muitos problemas da casa, água que não estava funcionando, não sei o que não estava funcionando, máquina de lavar que não tem, que lava tudo no tanquinho, na mão, e aí dói porque tem problema nos ossos, tem fibromialgia, entende? Sabe? E aí um adolescente, né? Eu falo que é adolescente porque a sensação que eu tive é de que era um adolescente, assim, né? Mas com mais problemas do que a gente imagina, quando o corpo dele é desproporcional, sabe? O aspecto físico dele já escracha ali uma situação que não foi cuidada lá atrás. E onde é que a rede estava? Onde é que a gente estava, sabe? Então eu penso que esse é um exemplo bem claro de como sim o fator social, econômico influencia para que as pessoas possam ser felizes, sabe? Que as pessoas possam não desenvolver transtornos mentais. Esse idoso, para mim, ficou claro que ele tem uma questão de humor, né? Um transtorno depressivo, uma distimia, alguma coisa nesse sentido. Então, aí entra lá o papel da psicologia social, né? Vamos fazer o acompanhamento, vamos encaminhar para onde precisa, vamos sensibilizar para ver se a gente consegue trazer um pouco mais de gás para a vida dessa pessoa, né? Enfim. Mas em resumo, não sei se respondi a pergunta, se foi muito evasivo. Eu acho que quando a gente fala de psicologia social, meu Deus, eu não sei nem como expressar o que eu sinto.
Porque, tipo assim, o contexto social, cultural, socioeconômico da pessoa é algo que eu acho que não influencia pouco. Igual a gente estava falando, você acha que influencia? Mas tem certeza. Nossa, meu Deus, tem certeza absoluta. Tipo assim, se a pessoa, ela, por exemplo, ela não tem ela, igual você falou, tem a casa, mas o idoso tem toda essa rotina, corrida e tal, de fazer coisa, isso é algo que vai entristecendo a pessoa. Por isso é muito importante o papel da psicologia social, porque ela, igual você falou, ela enxerga a pessoa não só como pessoa, mas sim como contexto, né? Sim. Tá. E no seu dia a dia, como que funciona o atendimento dessa parte social mais focada nos adultos e nos idosos? Igual você trouxe antes a situação lá do idoso com o filho, que você estava falando. Então, no dia a dia é mais dentro do CAS, né? Na graduação não, na jurídica claramente, né? Então, sim, pensando na psicologia dentro do CAS, a gente orienta, eu tento, né, trabalho muito com idosos que estão tentando o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Sabe aquela pessoa que trabalhou a vida inteira na informalidade, nunca contribuiu com o INSS? Sim. Chega um momento da vida que ela é idosa e ela não tem mais condições de trabalhar, né? A partir dos 65 anos, então, a lei diz que essa pessoa, se ela não tem uma renda ou se a renda dela é muito baixa, ela tem direito a esse benefício que é no valor de um salário mínimo. É como se fosse uma aposentadoria, mas não é um aposento. É um benefício de transferência de renda. Então, eu atendo muitos idosos que vão lá para buscar isso, sabe? Que vão lá para buscar esse benefício no CRAS, né? Mas não é assim, incomum encontrar um idoso em isolamento. Então, volta e meia, vem alguma situação de um fulano que eu estou atendendo e fala, eu tenho um vizinho lá que mora sozinho que nem vai lá, sabe? Eu tenho um casal de idosos que moram lá perto de mim que tem transtorno mental lá, não sei como é que eles vivem. Então, na prática cotidiana, eu vou lá, eu faço visita, eu vou identificar as demandas que tem e vou tentar dar encaminhamento. Se não encontrar familiar, se não encontrar ninguém para amparar economicamente e de cuidados, então eu envio para acionar o Ministério Público, né? A gente aciona o Ministério Público, aciona a Justiça para garantir o direito desses idosos. Então, dentro do CRAS, é para ser uma atuação mais preventiva? Mas nem todo caso que aparece no CRAS é simples, só porque é no CRAS, né? Aparece no CRAS, mas às vezes são casos complexos, que eu tenho que encaminhar para um CREAS, para um acolhimento, para uma instituição de longa permanência, sabe? Então, com idosos é mais isso. Mas na prática cotidiana, a gente promove muita coisa com esses que vêm buscar o BPC, que são a maioria, né, dos idosos. Eles vêm buscar o BPC, então a gente faz grupos com eles, grupos para dizer sobre os direitos deles, como que eles têm que usar o benefício em favor deles, prevenção de doenças, né, falando com eles sobre saúde. Então, e também a gente promove um espaço para que eles possam conviver uns com os outros, né, eles possam se formar ali amizades, possam fazer amizades, possam ampliar as redes de apoio deles. Eles já estão numa fase mais avançada da vida em que eles precisam se apoiar uns aos outros, senão eles vão ficar sozinhos mesmo, né? Então, com os idosos é mais isso. E com os adultos, lá dentro do CRAS, é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. Então, geralmente, os adultos vão lá em busca de quê no CRAS? Eles vão em busca de benefícios, às vezes, né? E aí você vai entender os contextos, super se aplica, né? Você vai ver que a mamãe que sofria violência doméstica, pediu separação, mas ficou com os filhos, não dá conta sozinha. Muitas vezes um filho ou outro tem algum transtorno de espectro autista, do transtorno do neurodesenvolvimento. Nossa, como isso tem acontecido, inclusive. Muitas mulheres estrangeiras, muitos homens estrangeiros, pessoas que vêm tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Então a gente atende migrantes, né, que são os que migram dentro do próprio país. A gente atende ali no CRAS essas mulheres que eventualmente, com frequência na verdade, não eventualmente,
mas com frequência vem informar que estão sendo vítimas de algum tipo de violação e a gente precisa encaminhá-las. Então, nosso trabalho ali é cotidiano com os adultos. Dentro do PAIF, esses casos mais complexos são os que a gente inclui nesse serviço de proteção integral à família. Aí, quem está nesse serviço de proteção integral à família, a gente faz um grupo mensal, a gente faz mais visitas domiciliares, a gente fica mais atentos a essas pessoas porque são famílias que estão com um risco ali um pouco maior. Então, se evoluir daquilo, já vira média complexidade de proteção social especial. A gente não fica só na básica, né? Então, a gente tem que tentar promover ao máximo para que isso não evolua. Para que, pelo contrário, se tem violência, essa violência cesse ou diminua. Que se tem agressão, enfim, né? A gente tenta instrumentalizar esses adultos. Então, oferece cursos de capacitação profissional, corte e costura, gastronomia, como a maioria é mulher, né, gente? A maioria é mulher. A maioria das pessoas que estão ali são mulheres. A gente passa aí curso de manicure, já teve curso de massas, pães, sabe? Tenta instrumentalizar a pessoa para que ela consiga ter uma fonte de renda além do benefício. Então, o trabalho com os adultos é mais nesse sentido. E também de proteger, né? Geralmente eles têm filhos, então eles precisam proteger essas crianças. Então a gente orienta o que é proteção, como se educa, como se protege uma criança. Olha, isso que você está fazendo não é legal para o seu filho. Então a gente está sempre nesse trabalho preventivo, orientativo, sempre nesse sentido. Que legal, eu não sabia que na rede pública tinha curso. Tem bastante coisa. Volta e meia a gente altera um tema ou outro, a gente faz muitas parcerias, assim, com o Senac, com o Sesc, às vezes, né, tem atividades culturais também, para promover esse tipo de espaço. Tem cursos de língua para imigrantes. Traz oportunidade mais para a pessoa, né? Sim, porque as pessoas têm uma boca cheia para falar que o benefício, as pessoas vão lucrar só com o benefício, mas não entende que existe um trabalho preventivo, orientativo, que a equipe técnica faz com essas famílias, né? As pessoas não entendem. E como foi a sua trajetória acadêmica e profissional ali da psicologia? Como você decidiu inserir nessa área? No social, né? Então, eu atuei como estagiária, depois eu fui atuando na psicologia clínica, no período de pandemia, né? Serviço público, através de uma residência técnica. Depois eu migrei para a área da educação especial, dentro de uma instituição de educação especial, fiquei ali por quase um ano. E aí eu entrei no concurso público, que é onde eu estou atuando hoje. Comecei no CREAS, então eu já caí na política de assistência social, comecei no CREAS e hoje eu me encontro no CRAS. Então é dessa forma que eu fui inserida dentro da psicologia social. E trazendo essa sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, mas eu digo trabalhando na psicologia social, você acha que isso influenciou você? Eu digo, tipo, a sua visão sobre, de repente, a sociedade, as pessoas, ou sobre si mesmo? Sim, influenciou. Já tinha algumas reflexões prévias sobre isso ao longo da vida, diante das minhas próprias vivências cotidianas, mas trabalhar dentro da psicologia social, no serviço público, mudou muita coisa dentro de mim, né? Então, eu acho que eu amadureci muito, enquanto pessoa e enquanto profissional, trabalhando dentro do social. Acho que foi isso, assim, amadureci mesmo, de pensar que eu sou só uma gota no oceano, só um grão na areia, sabe? E que, às vezes, pode parecer clichê, né, isso que eu vou falar de, às vezes a gente reclama, né, por ter tanta coisa. Mas, cara, é na prática que a gente, depois que aquela pessoa sai da sala, assim, ou depois que você vai embora de uma visita, e pensa assim, meu Deus do céu, eu tenho tudo, sabe? Eu tenho tudo, eu consigo ter tudo, né? As oportunidades, eu consegui construir as minhas oportunidades, mas eu parti de um lugar diferente dessa pessoa, sabe? Eu parti mais pra frente do que essa pessoa. Então é mesmo amadurecimento e desenvolvimento de muita humildade e empatia. Eu acho que é isso, assim, de me situar pequena diante de tudo. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu e a Thay queríamos agradecer muito pela disponibilidade e também pelo tempo que você passou aqui com a gente. Eu acredito que essa conversa foi uma conversa muito enriquecedora pra gente. Nós esperamos que este podcast tenha contribuído para gerar reflexões, aprendizados e gerar um olhar mais amplo sobre a psicologia social.
Eu que agradeço, meninas. Foi muito legal poder estar aqui, poder compartilhar e trocar ideias aí com vocês, com os ouvintes, né, que estão aí acompanhando o podcast. Enfim, agradeço de coração aí pela oportunidade, pelo espaço para poder falar sobre isso. A gente queria também agradecer por quem está assistindo, pela paciência e esperar também que da mesma forma que impactou a gente, isso vai impactar vocês que estão assistindo.